Estamos de volta e o Brasil é o segundo país do mundo em quantidades de animais de estimação. Os especialistas afirmam que com o contato com os bichos ajudam na recuperação de doenças, além de fazer bem aí à saúde mental das pessoas. O cuidado periódico com o bem-estar dos companheiros de quatro patas prolonga a expectativa de vida e os mantém aí mais saudáveis. E é sobre esses cuidados com os pets que vamos bater um papo hoje no nosso quadro Meu Pet. Para bater esse papo aqui, estamos recebendo o Eduardo Lima, que é médico veterinário, e o Luciano José Ribeiro, que é um doutor em ciências, para conversarmos sobre os nossos filhos de quatro patas. Sejam bem-vindos, doutor. Obrigado, Nath. Obrigado, Kevin. Gente, olha que gostosura. Quem é essa boniteza? Essa daqui é a Cherry. Ai, meu Deus do céu. Olha a roupinha, Nath. Então, hoje ela tá tímida. Veio até com figurino. Ela não é assim, não. Não é assim, viu? Que fofura. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado. Vamos começar falando, então, acho que é uma das coisas que mais o pessoal tem dúvida e que a gente mais tem uns preconceitos também. Castração. Quando fazer? A castração, tudo depende da situação, tá? Mas o padrão que a gente sempre aconselha para os tutores é a partir de 5 meses de idade, tá? No caso dos machos, quando a gente consegue observar que o testículo já é suficiente. E no caso das fêmeas, né, a gente procura sempre castrar um pouco antes da entrada do cio. Perfeito. E a gente ouve muito falar sobre a castração, que a fêmea ela tem que dar a primeira cria, pelo menos. Isso é mito ou é verdade? Não, o que a gente aconselha é não castrar depois. Por quê? Porque aí pode ser que ative células cancerígenas, né? Então, o ideal sempre é você castrar antes do cio, mas no período adequado, né? Não muito filhote. Legal. Porque aí ela não se formou o suficiente. Certo. Então não é necessário que ela tenha a primeira cria. E assim, a gente fica na dúvida também de banhos. Qual é ali o tempo, né, entre um banho e outro? É diferente para cada raça? Sim, algumas raças, né, não é necessário você dar banho toda semana, tá? Então, certo. Geralmente, o pessoal os tutores que a gente aconselha a cada 15 dias, tá? Muitas das vezes, uma vez por mês também. Certo. Tá? E vocês têm uma super parceria, que eu acho super interessante, que é de controle de pragas e também os animais. Qual que é essa relação entre veterinário, controle de pragas? Só pra gente entender esse mundo paralelo, né? Tá joia. Sabe o que acontece? Os nossos animais, os nossos pets, eles precisam estar num ambiente limpo. E não só limpo, com controle de pragas feito também. E a gente precisa fazer uma desinsetização nessa residência, que é controlar para deixar aquele ambiente mais adequado para o pet, limpo, saudável e para que ele não se exponha a pulgas, carrapatos. E as pessoas ficam muito preocupadas, às vezes, em fazer um serviço de desinsetização por insegurança em relação ao produto químico que vai ser aplicado e se aquele animal ele não pode sofrer com isso. Sim. E hoje a tranquilidade que a gente quer passar para as pessoas é de que existem produtos já registrados para esse tipo de trabalho, para esse tipo de tratamento e que não vão colocar os nossos pets em lugares inseguros, em condições inseguras. Por isso é importante sempre ter uma empresa de controle de pragas junto com o médico veterinário do seu animalzinho, para a gente trabalhar em conjunto e deixar esse ambiente mais adequado para a saúde do nosso pet. Não vou mentir que eu morro de medo quando falam que vai ter, por exemplo, uma dedetização lá no condomínio. Eu fico, ai meu Deus, e meu coelho, gente? Vai bater as botas, eu morro de medo. É comum essa né? insegurança. E hoje o que a gente quer desmistificar é justamente isso. Já existem produtos muito seguros, que a gente chama do serviço pet friendly, né? Ou mais amigável aos nossos pets e que permite um tratamento assim, mais seguro para o proprietário do pet e para o próprio pet, né? E protegendo o nosso meio ambiente também. Até mesmo em empresas, né? Então, quando ele vai fazer a prestação de serviço, existem alguns pets que ficam. Então, a gente solicita o nosso trabalho e aí a gente consegue observar a situação com relação aos animais que estão dentro da empresa. Então, a primeira pessoa que é solicitada a prestação de serviço é o controle de pragas. A partir daí que a gente fez a parceria, né? E aí a gente entra com a questão da saúde do animal, para saber se o animal, o que está acontecendo com o animal, né? Não só essa questão de ectoparasitas, de carrapatos que ficam no ambiente, mas a gente acaba observando também
o estado de saúde do animal. Certo. Legal. E, doutores, a questão de produto de limpeza, né? A gente utiliza bastante. Podem fazer mal para os animais? Tem algum produto que a gente deve evitar passar em casa? Por exemplo, água sanitária, que é muito comum. Sim, com certeza. A gente deve evitar isso daí. Então, se você vai limpar um local com produto de limpeza, você tem que aguardar um tempo para que esse produto possa sair daquele ambiente ali e você colocar o seu animal. Porque isso daí pode ocorrer várias situações que vai fazer com que o animal não se sinta bem. Legal. Só voltando um pouquinho para a questão do banho, tem gente que utiliza shampoos normais. De seres humanos. De seres humanos. Isso é um risco também para o animal. Sim. Hoje a gente tem tecnologias, né, de produtos que são para peles sensíveis, né? Isso daí não vai agredir a pele do animal. Então a gente consegue utilizar esse produto com segurança, tá? Então, assim, é bom evitar, com certeza. Você não precisa passar produtos humanos, sendo que tem ótimos produtos para a gente utilizar no meio pet. Sim. E hoje a gente fala muito desse meio ambiente integrado, né? Você faz esse trabalho de controle de pragas, você faz o trabalho do pet para ele se sentir confortável também naquele ambiente. E para nós, seres humanos, o quanto que todo esse trabalho também nos agrega? O pet hoje é um amigo, né? O pet hoje faz parte não só da convivência com a gente, mas de todos os aspectos psicológicos aí, né? De amizade, de companheirismo ali dentro da casa, né, Eduardo? Sim. Hoje o pet, ele mexe com o nosso emocional, né? Muitas das vezes a gente está triste, a gente está... mas o pet, ele sempre tá ali para receber, né? Trazendo amor, carinho, então ele tem muitas vantagens. Existem os cuidados, mas ele proporciona muitas alegrias para nós. Então, quem não tem pet ainda, né? Por favor. E a alimentação, doutor? Hoje a gente também no mercado tem muitas alimentações balanceadas, né? Inclusive até alimentos naturais. Esses alimentos, eles fazem com que o animal não precisa comer uma quantidade grande de ração, uma quantidade maior, em proporção maior. Então, o grão, ele tem uma porcentagem que o pet, ele absorve bastante desse grão, né? Bastante porcentagem, hoje em torno de 80%. E aí faz com que ele come menos, né? As fezes também não faz grande quantidade de fezes, então a alimentação ela tem que ser de super prêmio para cima. Porque eu vejo até o pessoal, né, falando de mas come muito pouco, porque come 2 vezes ao dia só, ai que dó. Eu fico também com uma dózinha assim, mas é o correto. É o correto. Muitas das vezes, se o animal está comendo muito, então algo está errado. E sabe uma coisa que é importante? Às vezes a gente deixa comida em excesso para o animal e isso favorece a presença de roedores, por exemplo, de rato na sua casa, porque ele desce para se alimentar daquela ração também. Principalmente os ratos de telhado, que a gente fala, ele vive em áreas mais altas, descem, se alimentam daquela ração que está em excesso, foi colocada em excesso ali. Então o ideal é colocar uma porção que ele se alimente daquela ração em pouco tempo e aí consuma tudo aquilo ali para não ficar à disposição também, porque pode acabar atraindo outras pragas aí, né? Eu acho super interessante essa fala do Luciano, porque nas empresas, muitos colaboradores acabam dando alimento para o animal, né? Então, foi através desses problemas que surgiu essa parceria, né, Luciano? É verdade. Existe um problema muito grave, é que, por exemplo, em supermercados, em algumas indústrias, alguns cães ou alguns gatos que estão ali por perto, os colaboradores, os funcionários ali, acabam pegando amor por aqueles animais, alimentando e mantendo aqueles animais ali. Então fica um animal que está sem dono ali e que a gente precisa, na verdade, dar uma destinação para ele, colocar para doação, uma destinação adequada para aqueles animais que estão nessas empresas. Você criar, porque às vezes até em posto de gasolina tem, né, o cachorrinho do posto. Então não é o certo é alguém adotar aquele cachorro e levar para um ambiente. Para que ele possa receber mais atenção, né? O errado é você não cuidar do animal. Claro, então, por exemplo, está no posto de gasolina. Então precisa vacinar o animal, precisa ver a situação do animal, né? Que legal. Precisa saber o que ele está comendo, né? Se ele é um cão agressivo, tá? A gente escuta bastante também postos de gasolina entrando em contato porque o animal acaba avançando. Nesses animais, a fêmea entra no cio, o macho fica muito agressivo. Sim. Né? Então, todos esses cuidados. Então, não é interessante. O interessante é que esse animal ele possa receber uma família, possa ser cuidado, receber amor.
Ele tem que ter um tutor, né? Porque ele pode estar ali, ser um vetor de doenças, vetor de algumas condições que a saúde dele não está ok. Então ele pode acabar sendo um problema ali para aquela situação. Ele sempre tem que estar tutorado, né? Olha só, atenção, porque a gente vê isso é muito comum. E a gente, claro, quer ajudar nas melhores das intenções. Mas o ideal mesmo é que ele tenha um lar, né? Sobre a alimentação ainda, quais alimentos que a gente deve evitar? A gente sempre enfatiza, né? Na verdade, vocês sempre enfatizam que chocolate. Mas eu ouvi falar que cenoura, por exemplo, algo que eu não sabia, pode dar alergia no animal. Isso alguns alimentos, tá, que nem abacate também, não são legais para pet, tá? Então isso daí pode prejudicar o animal, ele pode se intoxicar e aí pode trazer problemas maiores, né? O ideal é sempre você dar algumas frutas, tá? Que existe uma lista que a gente passa na hora da consulta. Você pode citar algumas, doutor, pra gente? Você pode, por exemplo, dar a maçã sem semente, né? Um pedacinho de banana, né? Eu sempre aconselho também, às vezes, quando a pessoa quer dar alguma fruta, uma mexerica, né? Mas com pequena proporção. Sempre pedacinhos. Pedacinhos, não precisa. Para cachorro. Sim, você não precisa dar exageradamente. Tá? O ideal é sempre você manter uma ração balanceada. Certo. E os gatos, eles têm a mesma linha? Porque hoje a gente vê que tem muita gente com gato em casa. E os gatos, eles têm comportamentos diferentes, né? Os gatos, eles têm um comportamento individual. Eles vão praticamente atrás do dono, do tutor, para buscar alimento, tá? Então, são poucos gatos que têm comportamento de cães, tá? A maioria dos gatos, eles vão atrás de alimento. Vão atrás do tutor, né, por conta de alimento. Agora, a alimentação de felinos é um pouco diferente de caninos, né? Então, o felino, ele tem um déficit de taurina. Então, nessas rações de felinos, né, ela tem essa composição. Para ele poder suprir isso. Sim. E banho em gato? Banho... geralmente, o banho em felinos é um pouco complexo, né? Por quê? Porque eles não são iguais os cães, né? Eles têm os comportamentos deles de defesa, tá? Então, eles são mais agressivos na hora do banho, tá? Podem acabar machucando. Podem. Então, assim, não recomendo, assim, um banho com muita frequência, tá? Aquele banho a seco, aquele banho a seco, ele é recomendado? Sim. Você pode comprar uma escova para você tirar os pelos mortos. Por quê? Porque ele mesmo toma banho, né? Então ele acaba engolindo esses pelos e acaba formando bolos no estômago. Então ele começa a vomitar, tem refluxo. Você pode comprar uma escova e aí com a escova você pode tirar esses pelos mortos. Para que ele não regurgite isso, né, para fora. E não incomode também, né? E assim, a gente estamos falando muito de parte prática. Eu gosto de uma coisa que é unhas. Porque eu morro de medo, por exemplo, eu tenho um coelhinho, de eu mesma cortar a unha dele e machucar, porque dá a impressão de que vai machucar. O correto é levar num pet, porque cada animal tem um tamanho específico que a unha precisa estar aparada. Dentro da unha existe uma veinha ali. Então você tem que cortar próximo, você não pode cortar muito próximo, porque se você pegar essa veinha, começa a sangrar bastante. Então, tente levar em um médico veterinário, né? A gente sabe observar qual que é a medida correta. Mas tem que cortar a unha? Sim, é ideal cortar. Gato também, mas tudo depende, né? O gato, ele utiliza as unhas para proteção, né? Então, existe aquela questão não só da unha, mas a questão de manter gato solto, preso, né? Mas a unha é uma defesa do gatinho. Tá? Legal. E a vacinação? Queria que você enfatizasse a importância, né, Nath, de manter a caderneta dos animais sempre em dia, as vacinações sempre corretas, porque eu acho que é um método de prevenção infalível, né, vamos dizer assim, muito forte. A vacinação é muito importante, tanto na questão financeira do tutor, tá? Quanto na saúde do pet, tá? Hoje eu vou falar para vocês uma situação que eu sempre falo no consultório veterinário, que eu acredito que muita gente não sabe, mas na questão da vacina importada existe a proteção garantida. Ah, é? Exatamente. Essa proteção garantida faz com que a empresa ela mostra para nós que a vacina ela tem uma grande porcentagem de proteção do animal. Tá? Então, o que é essa proteção garantida? Se caso o seu animal vier a pegar alguma patologia decorrente
da situação, mesmo seguindo o protocolo de vacina, a empresa ela ajuda com o custo também do tratamento. Olha, tá? importante isso. Então, muitas pessoas acabam não sabendo. Tanto é que é uma das vantagens de você aplicar uma vacina importada. Então ela já vem com uma garantia ali. Ela vem, algumas empresas, não são todas. Mas ela tem um custo maior também do que a nacional, ou não? A vacina importada, ela sempre é um pouco mais cara. Certo. Mas aí você também tem que olhar o custo-benefício que você está proporcionando ali também para o seu bichinho, né? Sim, o animal ele passa não só, a gente não aplica a vacina, ele passa por uma avaliação. A gente observa os parâmetros vitais do animal, a gente vai ver se aquele animal, observa se aquele animal, ele está apto a receber aquele anticorpo, entendeu? Sim. E agora, pra gente dar um crossover aqui dos dois, doenças, né? Como evitar essas doenças que, por exemplo, um roedor foi lá, comeu a comidinha. Isso pode causar alguma doença no próprio pet. É verdade. Como evitar essas doenças? Uma das coisas hoje importantes que estão acontecendo é a aproximação da fauna silvestre às nossas residências, que essa é uma coisa que a gente vem conversando há algum tempo. Sim. A gente tem as capivaras, a gente tem os saguis, tem os lagartos, né, que estão chegando muito próximo, e a gente tem que aprender a conviver com essa situação, que é uma situação nova. Existem casos aí de capivara tomando banho em piscina de condomínio, empastando e se alimentando em gramado de alguns condomínios, né? Verdade. Então, tudo isso passa por esse controle dessa alimentação, porque se a gente tiver um ambiente controlado, as desinsetizações, por exemplo, nas residências e o controle de pragas, a gente recomenda que sejam feitas semestralmente, porque dessa maneira, esse residual desse produto químico, apesar dele ser praticamente inócuo à nossa saúde e à saúde dos pets, ele age muito fortemente nos insetos e com os roedores também. Então a gente mantendo esse controle de pragas, que normalmente é recomendado semestral para a gente fazer, a gente com certeza vai deixar o ambiente mais seguro para os nossos pets e vai evitar a presença dessas pragas, das pragas urbanas que a gente chama, né? Sim. E com certeza os pets ficarão mais seguros também e nós teremos o ambiente mais seguro e mais limpo também. Eu acho que até porque a gente que está invadindo um pouco o espaço deles, né? A natureza já é deles e a gente vai e invade. Então tem que ter essa segurança mútua para eles e para nós. É isso mesmo. Também, né? Gente, adorei. Olha só, ela adorou. Calminha, né? Nossa estrela já aqui no Mãe de verdade, Mulher. vai virar mascote Já agora. vai virar mascote. Muito obrigada, gente. Obrigado a vocês. Inclusive, você aí de casa, sigam os doutores, por favor. Tenho certeza que vocês vão adorar. Olha lá, @doutor entomologia, que ele fala muito sobre esse controle de pragas, faz toda essa orientação mesmo, né? Que eu acho importantíssimo. Segue ele lá. Temos mais um também, já eles colocam na tela, @clínica_veterinária_bem-tv. Gente, muitíssimo obrigada. Sejam sempre muito bem-vindos. Tá joia, muito Obrigado a você, obrigado ao programa, obrigado você, telespectador, que Oh, meu Deus do céu! Que gostosura! está nos assistindo aí, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Sempre muito importante. Obrigada Obrigado. mesmo.